Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho a certeza que vocês que estão no despertar espiritual ou que entraram agora para este mundo holístico, este mundo esotérico, este mundo místico, tenho a certeza que vocês já devem ter ouvido falar dos chakras. Então sim, nós vamos conversar um bocadinho sobre os chakras, sobre os 7 chakras principais e vamos falar um bocadinho sobre para que é que eles servem, onde é que eles estão, digamos, alojados, e vamos falar pincelar um bocadinho sobre cada um dos chakras. Então, vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, dos chakras, que eles estão alinhados, pelo menos na minha visão e na minha interpretação e na minha prática também, e quero-vos lembrar também disto. Há várias linhas de pensamento relativamente aos chakras. Há quem, como eu, acredito que, e eu percebo assim os chakras alinhados ao longo da coluna vertebral, no canal Sushumna, ou lá como é que se diz, não é mesmo? É Sushumna que eu digo. E há também quem acredite que há um desvio dos chakras, portanto, na linha dos chakras, e em vez de ser uma linha ali, um desvio, e esquecem-se um pouco do chakra que para mim é fundamental, o chakra dito sacral, ou que eu não vou dizer aqui o nome, mas é outro nome, tá? Enfim, sacral, certo? E há quem faça um pequeno desvio e esqueça-se, ignore completamente que esse é um chakra fundamental e substitua pelo chakra esplénico, que para mim não faz sentido nenhum, diga-se de passagem, né? Esplénico vem do inglês splenic, ou lá como é que se pronuncia, e que significa baço, e para mim o baço está conectado ao terceiro chakra, ok? Está conectado ao terceiro chakra. Então, o sistema de chakras, ele está alojado no duplo etérico. O que é o duplo etérico? O duplo etérico é um dos corpos subtis. Nós temos mais do que o corpo físico e também vai ter várias linhas de pensamento, vão ter o espiritismo, se eu não estou enganada, vai falar de três corpos, digamos assim, em que para eles o perispírito engloba todos os corpos que eu assumo que sejam corpos. Portanto, eles vão considerar o corpo físico, o perispírito e depois o espírito, enquanto que eu vou assumir que, além do corpo físico, existem mais 6 corpos subtis, ok? E o duplo etérico é um deles, que é a cópia fiel do nosso corpo físico, porém sem a parte material, sem a carne em si, ok? Portanto, na verdade, o corpo físico é que é a cópia fiel do duplo etérico, que funciona como um filtro. O duplo etérico funciona como um filtro, é a nossa parte energética, o nosso filtro, digamos que é a barreira entre a parte espiritual, energética, né? A parte subtil e a parte material, que é onde estão os chakras. E os chakras funcionam como que tem a função de fazerem essa troca energética, essa troca de informação energética, em que nós tanto enviamos informação energética como também recebemos essa informação energética. E aqui vai entrar num ponto em que muita gente diz, vamos blindar, fazer uma proteção de blindagem 24 energética, né? 24 horas sobre 24 horas. Isso não existe. Porque nós estamos aqui no planeta e somos influenciados por tudo e mais alguma coisa. Quer queiramos, quer não queiramos, quer tenhamos consciência, quer não. Então, para mim, isso é apenas uma estratégia de marketing para vender mais uma técnicazinha que pode funcionar, mas isso funciona se nós tivermos 24 horas sobre 24 horas concentrados na técnica, o que não acontece. Certo? Certo. Então, não tem como nós não sermos influenciados. Eu vou tentar não fazer com que não venha o reflexo, não é? Da janela, mas aqui nos óculos, mas enfim, é que eu hoje quis vir com um ar mais intelectual, dá para falar convosco. Não, na verdade não foi nada por isso, mas pronto, enfim, mas a gente finge que é por isso. Não dá muito para fugir, mas está bom. Percebem? Então, voltando aqui aos chakras. Então, os chakras nada mais são do que centros energéticos ou rodas energéticas com um formato de cone, um formato que eu diria que funciona em espiral. Vocês vão imaginar o cone, aquele cone de gelados
né? Que eu não vou dizer aqui a marca, a Cone de gelados, nós vamos comer os gelados, pronto. É mais ou menos nesse formato, e dentro desse cone, não é? Vai ter outros vários conezinhos, que vão ter outros vários conezinhos lá dentro, e estão sempre a girar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, ok? Pronto. O formato que nós vemos quando estamos a fazer as nossas práticas e a trabalhar especificamente com os chakras vai ser diferente, e depois vamos ter aqui os yantras, as imagens, os desenhos que vão exemplificar o desenho de cada chakra, ok? Pronto. Agora, aqui para o Ocidente, portanto, os chakras, o sistema de chakras veio do Oriente, ok? Do hinduísmo, ok? Dos hindus, né? Hinduísmo e do budismo. Mas as cores que eles nos mostram são diferentes das cores que nós aprendemos aqui no Ocidente. Por exemplo, eu aprendi, provavelmente deves ter já aprendido também, que os chakras têm correspondência com as cores iguais do arco-íris, as 7 cores do arco-íris, certo? Pronto. E isso é verdade em parte, mas não é totalmente verdade. E aqui vai na prática também, na minha prática especificamente, em que quando eu trabalho com chakras, muitas vezes aparecem outras cores, ok? Que não aquelas que nós aprendemos e associamos aos chakras, tá? Pronto. Então, depois de eu vos falar aqui um bocadinho sobre outra coisa, né? Antes de avançarmos para cada chakra. O sistema de chakras está conectado, como é que ele está conectado ao nosso corpo físico? Através do sistema endócrino. Então, cada chakra, cada centro energético vai estar associado a uma glândula endócrina. E aqui também há várias divergências. Eu vou-vos trazer aqui sempre aquilo que eu acredito e que eu vejo na minha prática, que pode ser diferente da vossa também, obviamente, não é? Pronto. Então, cada chakra vai estar associado a uma glândula do sistema endócrino e, normalmente, da minha experiência, quando nós temos um chakra bloqueado ou em desequilíbrio, que seria talvez o termo mais adequado, mais assertivo, em desequilíbrio, normalmente nós não temos só esse chakra em desequilíbrio, nós vamos ter pelo menos o chakra acima e o chakra abaixo também em desequilíbrio. Porquê? A maioria de nós não trabalha os chakras, não trabalha para alinhar os chakras, não trabalha frequentemente para alinhar os chakras. E é por isso que a troca de energia, né, que nós recebemos e enviamos vai influenciar aquilo que nós fazemos, pensamos e tal e coisa, que vão formar depois a nossa aura, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que nós fazemos, o que deixamos de fazer, o que nós comemos e o que deixamos de comer, depois tudo isso junto vai formar o nosso campo áurico, certo? Pronto. O que acontece aqui é que a maioria de nós não faz frequentemente alinhamento dos chakras, não faz este trabalho energético, autoenergético, né? Esse trabalho de autocura energética. E com o dia-a-dia, com a correria, é perfeitamente normal e compreensível no momento em que nós estamos atualmente, em que o nosso sistema, o nosso campo energético fique desequilibrado. Então, o que vai acontecer é que boa parte de nós não tem apenas um chakra desequilibrado, boa parte de nós tem mais do que um chakra desequilibrado, que depois vai desequilibrar os outros que estão acima e abaixo, ok? Além destes 7 chakras, que são os conhecidos como 7 chakras principais, nós vamos ter outros chakras também, que estão abaixo, portanto, por exemplo, na planta dos pés nós vamos ter os chakras da terra, depois nós vamos ter também os chakras que estão acima. Portanto, o último chakra, o 7º chakra seria este, que é o da coroa ou coronário, e nós vamos ter outros acima daqui, portanto, que não estão conectados diretamente ou que não estão ligados diretamente com o nosso corpo físico, mas eles existem também. Vamos ter também uns chakras fundamentais que não fazem parte do sistema de 7 chakras, né? Deste sistema de 7 chakras, por exemplo, da palma das mãos, que é o que eu utilizo quando faço o envio de Reiki, né? Quando trabalho a energia de Reiki, eu utilizo os chakras das mãos, por exemplo. Vamos ter também um outro chakra muito importante para quem é médium, toda a gente tem, não é? Mas pronto, que é o chakra humeral, se eu não estou em erro no nome, que fica lá atrás nas nossas costas, ok? Ali mais ou menos ao nível da clavícula, se eu não estou em erro também no nome, não é? Pronto, porque eu não sou especialista em ossos, se é que me entendem, né? Pronto, enfim.
Mas são alguns chakras, alguns pontos que nós vamos ter também, que não fazem parte do sistema central de chakras, este sistema que eu vos vou falar agora, mas que eles também são fundamentais, ok? Pronto. Então, depois de vos dar aqui esta pequena resumão sobre o que seriam os chakras e sobre a sua função, sim, eles funcionam como filtros energéticos, né? Já falamos. Vamos agora falar dos 7 chakras principais e eu quero-vos trazer aqui também as associações. Eu fiz aqui os meus apontamentos, obviamente, porque senão eu esqueço-me de metade das coisas, eu falo, depois envolvo com outra conversa, linko com outra conversa e depois eu esqueço metade das coisas. Então eu fiz aqui um pequeno resumo dos pontos que eu queria trazer aqui, bem simples, bem resumidos, sobre os 7 chakras principais. E os chakras, eles são um sistema, como eu já vos falei, vindo lá do hinduísmo, lá do Oriente, e portanto eles têm um outro nome. Eu vou trazer-vos aqui o nome em português, mas vocês podem, obviamente, talvez, se eu me lembrar na edição, vou colocar aqui o nome o nome original dele, ok? Ou vou dizer, enfim, depois vemos. Depois vemos o que me apetece no momento, mas enfim. Então vou-vos trazer aqui o chakra e vou-vos explicar, portanto vai ser a minha visão da prática, obviamente da minha prática, mas também daquilo que eu aprendi. Okay? Quando eu fui tirar o curso de Reiki, o nível 1, nós aprendemos sobre os chakras e nós aprendemos uma linha de pensamento dos chakras e para mim tem funcionado até agora, embora eu tenha depois pesquisado outras coisas, outras coisinhas, não é? Mas é o que eu vejo que mais me identifico com a minha prática e eu vou-vos explicar, quando eu vou-vos falando dos chakras, vou-vos explicar para mim o que é que quer dizer cada chakra. Então, primeiro, obviamente, é o chakra raiz, lembram-se? Tem a forma de cone, de um vórtice, de um cone, e o chakra da raiz fica entre a vossa zona genital, não é? Pronto, e o vosso cooler, entenderam aqui a coisa? Pronto. E esse chakra fica virado para baixo, o cone fica virado para baixo, porque capta a energia vinda da Terra, ok? E ele chama-se chakra raiz porque ele traz-nos esse enraizamento aqui com o planeta Terra, com a matéria. Ele é associado à cor vermelha, ok? Sendo que nós podemos ver outras cores também ali à volta durante a nossa prática. Isso acontece frequentemente, pelo menos comigo, ok? Pronto. Fica ali na base da coluna, que se chama na base da coluna, ok? A função dele seria para trazer segurança, estabilidade, para trazer aqui também essa tal conexão com a Terra, a ligação com a Terra. Há quem diga que é um chakra masculino, mas eu já vi alguns textos, algumas linhas de pensamento que trazem o chakra raiz como feminino, e eu concordo com as duas versões. Para mim funcionam muito bem as duas versões, porque o chakra raiz, ele enraiza na Terra, portanto ele está muito ligado à Terra, e a Terra é energia feminina, ligada e há também quem conecte este chakra com a Gaia, com a mãe Terra, Gaia, com a energia de Gaia. Ok? Portanto, com a deusa Gaia, se vocês quiserem assim chamar, dentro da mitologia grega, ok? Pronto. Quando está bloqueado este chakra, ele pode nos trazer aqui medos, inseguranças, instabilidade, principalmente financeira, e obviamente, uma vez que nós, é aquele chakra que está muito conectado com o caminhar, com o andar, e por isso é que também conectam com o masculino, com a energia masculina de ação, do caminhar, vai estar conectado também com os instintos, ok? Muito primitivo, ok? Extremamente primitivo, neste sentido, não está conectado, não tem nada a ver com os órgãos sexuais em si, está a glândula que é associada, são as suprarrenais, ok? Suprarrenais são aquelas glândulazinhas que ficam ligeiramente acima dos rins, pronto, estão conectadas aos rins, se bem que também pode funcionar ao contrário, ok? Há linhas de pensamento que vão trocar esta associação das glândulas suprarrenais do chakra raiz com o chakra sacral, vão trocar, ok? Pronto, mas para mim funciona assim, é o que me interessa, é aquilo que funciona para mim, certo? Ok. Depois nós temos o chakra sacral. O chakra raiz, ele é chamado de Muladhara, ok? Muladhara. O chakra sacral, que fica, eu digo, nas mulheres fica na zona dos ovários, ok? E para todas as pessoas fica abaixo da linha do umbigo.
chakra sacral ou, ok? Pronto. Fica abaixo da linha do umbigo e eu vejo esse chakra muito importante, principalmente nas mulheres ou para quem tem útero, eu vejo muito importante porque é lá onde, portanto, a glândula endócrina seria as gônadas, né? Portanto, os testículos e os ovários nas mulheres, né? Portanto, os testículos nos homens e os ovários nas mulheres, mas eu vejo, principalmente nas mulheres, vou falar, obviamente, da minha prática, porque eu trabalho maioritariamente com mulheres quando trabalhamos estas questões, e eu vejo este chakra extremamente conectado também com o útero, trazendo muitas memórias da nossa ancestralidade e guardando memórias da nossa ancestralidade, porque afinal de contas, para quem tem útero, mas para mulheres, aqui o útero ele vai guardar todas as memórias e vai também ser o portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, se é que vocês me entendem, não é mesmo? Pronto. Porque é a partir do útero que há esta possibilidade de o espírito descer à terra, se materializar, se manifestar, certo? Portanto, eu vejo como extremamente importante este chakra e eu não entendo sinceramente, quer dizer, entendo, não é? Pronto, vejo o fundamento da coisa, mas para mim não faz sentido estarmos a fazer esse desvio e ignorar completamente este chakra para trazer o segundo chakra como sendo o esplénico ou do baço. Para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, ok? Pronto, enfim, por isso é que eu utilizo este sistema que eu vos estou a explicar aqui. E ele é conhecido como, vamos lá ver se eu consigo pronunciar, Svadhisthana, é assim que eu pronuncio, Svadhisthana. Ele tem como função, já estivemos a falar um bocadinho sobre isto, portanto, uma vez que está conectado com o útero e com os ovários, nós vamos ter aqui as emoções como extremamente importantes. Aprender a lidar com as emoções, com as próprias emoções. Então eu vejo aqui este segundo chakra muito mais interno, neste sentido de nós aprendermos a lidar com as nossas próprias emoções, para depois no terceiro chakra, que seria o do plexo solar do estômago, vamos colocar assim, então aí sim nós colocaríamos as nossas emoções para o mundo, com os outros. Entendem o que eu quero dizer? Pronto. Então eu vejo este chakra extremamente importante, aprender a lidar com as nossas próprias emoções. Uma frustraçãozinha, um medozinho, uma raivazinha, né? Pronto, às vezes aqui na minha zona nós dizíamos assim, estou com os nervos à flor da pele, né? E alguém dizia assim, olha, sabes o que é que podes fazer com os nervos? Enfia-os pelo acima. Entenderam o que é coisa? Pronto. Era a resposta que nós obtemos, né? Pronto, enfim. Expressões, os chuchuzinhos aqui da minha zona. Também está conectado com o prazer, com a sexualidade, por isso é que se chama também chakra, ok? Quer dizer, eu já disse uma palavra e não digo a outra, mas enfim, tudo bem, vocês percebem. E também está conectado com a criatividade. Aqui neste ponto, que a criatividade não está só conectada com pintar, com artes, com pinturas ou esculturas, estamos a falar de usar a criatividade para solucionar problemas, por exemplo, ok? Pronto, vai além disso, de só de pintar e só de sermos artistas ou não. Mas eu vejo este chakra também muito conectado com o chakra frontal, que é aqui do terceiro olho, conectado com a intuição. Eu vejo estes dois chakras muito conectados. Então, quando eu, na minha experiência, né, quando eu percebo que alguma coisa está a afetar-me em termos emocionais, as emoções comigo, como eu lido com as emoções, que depois vai ter com a ancestralidade e tudo mais, eu percebo que há qualquer coisa também ali a ser trabalhada na parte da intuição. Mexe, eu sinto que mexe, ok? Eu sinto que mexe. Mas enfim, é a minha experiência. É um chakra associado ao feminino, por todos os motivos que eu já vos expliquei aqui, e tem como bloqueios a culpa, a repressão sexual, obviamente, que eu já falei a palavra, não é? Portanto, é o chakra sexual, caso vocês queiram saber. Repressão sexual, portanto, é tudo aquilo que envolve o ter medo o sentir culpa de sentir prazer, de querer fazer coisas, de ter determinados fetiches, depois isto aqui vai entrar, dá pano para muita coisa, dá pano para mangas, né? Determinados fetiches e não cumprir, e não conseguir expressar esses fetiches, por exemplo, porque é pecado, porque não sei o quê, porque não sei o quê, pronto.
Está tudo aqui e fica aqui tudo guardado neste chakra. Para mulheres fica guardado, ou para quem tem útero, fica guardado aqui no útero, fica memorizado no útero e depois vai ser passado, ok? De geração em geração. Dificuldades em lidar com as emoções, obviamente, não é? E há o bloqueio criativo. Por isso é que muitas vezes, para nós estarmos conectados, não é? Aqui com o plano das ideias, estarmos conectados com a nossa intuição, nós precisamos de ter este chakra trabalhado. Curioso, não é? Eu sinto isso, como eu falei, ok? Agora, o terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, conhecido como Manipura, ele está ali localizado, estou-me a lembrar do nome de tradução, tudo bem. Ele está localizado ali na região do estômago e ele está associado ao pâncreas. Então, no meu caso, que, para quem não sabe, eu sou diabética, não é? Portanto, diabética tipo 1,5, sei lá, é isso. Portanto, eu tenho coisas a trabalhar ali relacionadas com este chakra, entenderam? Que eu já vos vou explicar o que é, com este chakra. Isto tem outras questões espirituais, que eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui linkado em algum lugar, se eu me lembrar, obviamente, né? Pronto, enfim. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. E ele tem a cor amarela, o chakra sacral, o anterior, que eu esqueci de dizer, tem supostamente a cor laranja, este tem a cor amarela. E eu costumo dizer que é o chakra do poder pessoal. É aquele chakra em que nós vamos utilizar as nossas emoções, se foram bem trabalhadas ou não, do segundo chakra, vamos utilizá-las para nos expressarmos, ok? Para nós nos colocarmos no mundo, para nós sermos vistos, para nós vermos e sermos vistos. Então a forma como eu vejo assim, como nós lidamos com o outro, ok? A forma como o que o outro nos diz vai ter impacto em nós ou não e de que forma. Entendem o que eu quero dizer? Pronto. Ele está associado ao pâncreas, certo? Associado aqui ao pâncreas, com uma glândula, mas tem um outro chakra muito importante que é o baço, que é o chakra que nós conhecemos como aquele chakra que vai absorver, vai receber, vai absorver as nossas energias, ok? As energias dos outros, né? A informação energética vinda dos outros. É o chakra que mexe, né? Que mexe, é o que é mexido quando nós estamos a absorver o mal olhado, as invejas, aquelas coisinhas que nos vão fazendo, é por ali que nós absorvemos, ok? Por isso, para mim, não faz sentido ser o segundo chakra esse, entendem? Para mim, o baço é e pertence ao chakra do plexo solar, como sendo um chakra secundário ao chakra efetivo que é do plexo solar, ok? Tem como função o poder pessoal, já vos falei disso, a autoestima e a força de vontade. É aquilo que nos faz caminhar. Portanto, nós temos o instinto, não é? Nós estarmos aqui de sobrevivência, que seria o primeiro chakra que nós já falamos. Este chakra aqui é a intenção, é a motivação, é aquela força de viver que nos faz viver, que nos faz caminhar. Por isso é que eu vos digo que os chakras, se há um que está desequilibrado, se nós não trabalharmos isso, não percebermos que esse está desequilibrado, vai desequilibrar os outros. Não tem como, vai desequilibrar os outros. Então, tem como bloqueio o oposto, não é? Portanto, a baixa autoestima é um bloqueio neste chakra, a falta de confiança nas próprias capacidades é o bloqueio, a raiva, portanto, emoções mais viscerais podem ser vistas como bloqueios deste chakra também, e uma necessidade de controlar tudo, ok? Porque a gente só consegue controlar aqui meia dúzia de coisas, não é, gente? Só meia dúzia de coisas, pronto. Acho que é isto. Agora, chakra do coração, o Anahata chakra, né? Que ele está associado aqui ao coração, mas o coração não é o centro do chakra. Embora ele seja conhecido como o chakra cardíaco ou o chakra do coração, ele não é o centro do chakra. O centro do chakra é a glândula timo, que não é muito falada, né? Portanto, há dois chakras neste chakra, dentro deste chakra há dois chakras que ficam exatamente um acima e outro abaixo e que estão associados à glândula timo. E há também quem diga que este chakra vai envolver não só o cardíaco, o coração, mas vai envolver também os pulmões, ok? Porquê? Porque este chakra é tido como o chakra do amor, ok?
ok? Portanto, as duas cores associadas aqui a este chakra seriam o verde e o rosa clarinho, como amor, como compaixão, como empatia, até, de que são a função dele, não é? E é aquele que nos faz olhar, o amor que eu falo é o amor incondicional, não é? Para o outro. E por isso é que também está os chakras das mãos, dos dedos, daqui da palma da mão, das mãos, não é? Também estão associados a esse chakra, porque está tudo conectado. O Reiki, quando nós fazemos o envio do Reiki, ele vai ter que se conectar com o chakra do coração e depois espalha-se pelo nosso corpo, mas depois vai ser enviado pelos braços, entendem? E depois sai pelas palmas das mãos, entenderam? Pronto. Então nós, quando estamos a falar aqui do chakra cardíaco, nós não estamos só a falar do coração em si e também dos pulmões. Há quem diga também, na linguagem do corpo, digamos assim, e na parte de doenças e tal e coisa, que quando uma pessoa, uma criança principalmente, tem muitas infecções pulmonares ou tem muito problema com respiração, asma e coisas do género, tudo que envolve os pulmões, estamos a falar de uma pessoa que precisa de receber amor, que não se sente amada, por mais que os pais façam coisas, ok? Pronto, há quem diga isso, há linha de pensamento que fala sobre isso. Então é o chakra que vai falar sobre a empatia, a compaixão, o amor incondicional, o amor, né? E os relacionamentos, esta parte em que eu me entrego no relacionamento, seja ele qual for, e a outra pessoa também se entrega a mim nas suas vulnerabilidades e também nas suas forças. Percebam como tudo está conectado, certo? Depois, como bloqueios aqui, nós temos mágoas, ressentimentos, incapacidade de perdoar, medo de amar e de ser amado, que já falamos também, ok? Que é extremamente importante. E vou-vos dar aqui outro insight. Quem tem muitos ressentimentos, muito rancor relativamente a alguém ou a algumas situações que aconteceram no passado, tem tendência, isto vai acontecer com mulheres, mas também acontece com homens, a desenvolver determinadas doenças, entendem? Das mamas, entenderam o que eu quero dizer? Pronto. E que tem a ver com ressentimentos. Vocês podem tirar esta informação e ver esta informação, tanto na Cristina Cairo, que fala sobre a linguagem do corpo, né, das doenças, e também na Louisa Hay, que também traz esta informação, ok? Mas deve ter outros por aí também. Agora, o quinto chakra, localizado na garganta, o chakra da expressão, da comunicação, portanto é o que eu falo, o que eu digo, que está conectado com o chakra aqui, e ele é conhecido como o chakra laríngeo ou da garganta, e chama-se Vishuddha no original, no termo original. Está associado à cor azul céu, vamos colocar assim um azul, aquele azul mais claro, um azul, né, mais claro, e ele vai obviamente falar sobre comunicação, sobre a expressão pessoal e sobre verdade. Então, a diferença entre a expressão do plexo solar, do chakra do plexo solar para este chakra da garganta é que o do plexo solar é a ação. Okay? É a intenção, a motivação que me faz agir, enquanto que o da garganta é como eu me comunico, ok? Como eu me comunico. Depois tem uma parte mais subtil que pode falar da expressão no sentido de como é que eu me expresso no mundo, entendem o que eu quero dizer? Uma coisa mais filosófica, mas tem muito a ver com a forma como eu comunico e como também os outros comunicam comigo. Tá? Portanto, com a minha voz no mundo, entendem o que eu quero dizer? Pronto. Ele vai estar associado, obviamente, à tiroide e às paratiroides, né? E todas as problemáticas que vocês tiverem de hipotiroidismo, Hashimoto, hipertiroidismo e tudo o que envolve a tiroide, vai estar, ou cordas vocais, vai estar conectado, por exemplo, com um desequilíbrio neste chakra, e há aqui estes pontos da função e de bloqueios que vocês vão ter que trabalhar, ok? Então o bloqueio aqui seria dificuldade em expressar-se, obviamente, em colocar a sua voz, em dar uma opinião, em eu não consigo dar opinião, eu tenho medo de dar opinião, porque se eu der opinião eu sei que vou ser criticado, então eu tenho medo dessa crítica, então eu não vou dar a minha opinião, entenderam? Vamos por ali. Medo, dificuldade em expressar-se, medo do julgamento, que eu estava a falar, as mentiras, garganta,
ou voz fraca, portanto, problemas nas cordas vocais. Quando nós, ao longo da vida, vamos tendo problemas nas cordas vocais, aqui envolve isto que nós aqui falamos, ok? Isto que nós falamos sobre eu expressar-me. Entendem? Pronto. O chakra do terceiro olho, que seria este que eu já vos falei, que ele está conectado com o segundo chakra na minha visão, o Ajna chakra, e ele está mais ou menos entre as sobrancelhas, e nos hindus vocês devem ver isso, né? Quando eles têm aqui uma pinta, né? Isso tem outro significado para eles, mas reflete o terceiro olho, uma visão além da visão física dos dois olhos, ok? Pronto. Então ele fala aqui muito sobre intuição, obviamente, e a glândula aqui associada, muita gente fala que é pineal. Eu não vejo assim pela posição que está a pineal no nosso cérebro, ok? Aqui no nosso cérebro nós temos duas glândulas, que seriam as que estão conectadas com o sexto e o sétimo chakra, e eu vejo a pineal com esta glândula associada ao terceiro. Vocês vão ver literatura que vai falar sobre, autores que vão falar sobre a pineal associada ao terceiro olho, e vão ver outras literaturas que vão associar a pineal ao chakra coronário. Eu vejo, faz mais sentido para mim, a pineal estar associada ao chakra coronário. Então aqui nós vamos ter a pituitária, ou a hipófise, que é, como quem diz, a glândula que controla todo o sistema hormonal. Não é todo o sistema endócrino, entenderam? Pronto. Seria a tal de glândula mãe, neste sentido de controle do sistema endócrino. Ela está associada à intuição, à clareza mental, mas também à sabedoria interior. Essa conexão com o eu superior vem do terceiro olho. É o ver a parte imaterial, extrafísica, além do físico. É o sexto sentido. Nós temos mais do que 5 sentidos, nós estamos agora a desenvolver o sexto sentido, sendo que nós temos, dizem, cerca de 22 sentidos que foram desconectados ou foram desligados porque nós fizemos porcaria, não é? Ao longo do tempo. Como continuamos a fazer, mas enfim. Ok? Então, para mim, é a pituitária ou a hipófise que estão conectados com este terceiro olho, com este chakra, certo? A cor dele, portanto, associada aqui, pelo menos no Ocidente, é aquele azul índigo, que é como se fosse o azul estrelado, o azul do céu, quando está mais, não escuro, não preto, mas aquele azul, também não marinho, é ligeiramente mais escuro do que o azul marinho, mas é esse azul índigo, ok? Associado com o nosso terceiro olho. E quando nós estamos com este chakra bloqueado, nós vamos perceber confusão mental, portanto, não ter clareza para fazer as coisas do caminho a seguir, falta de visão interior, portanto, conectado com a nossa sabedoria interior, com a nossa intuição, com a nossa bússola interna que toda a gente tem, é inerente a todos nós que estamos aqui na Terra, e que vai se opor, a intuição vai se opor ao instinto. Eu tenho uma aula avulso, aliás, eu tenho duas, não é? Duas aulas avulso, 2 vídeos onde eu falo sobre isto especificamente, que está linkado aqui em baixo, eu vou deixar aqui na descrição esses 2 vídeos, um que fala a diferença entre o instinto e a intuição, e outro onde eu falo sobre o eu superior e o eu inferior, ok? Que eu acho que faz sentido para vocês entenderem este chakra aqui também. Depois, excesso de racionalidade, obviamente, uma pessoa que é extremamente cética e que só vai pela lógica e pela racionalidade, que é importante, obviamente sim, mas quando é este excesso de só aquilo que eu vejo é o ver para querer, o típico ver para querer, é uma pessoa que não tem desenvolvida ou está bloqueado pelo menos este chakra aqui, e obviamente outros, né? A conexão com o seu eu interior, com o eu superior, com a sua bússola interna, com a sua intuição, ok? Essa conexão. E, obviamente, se estamos aqui a falar da intuição, nós estamos a falar também da falta de confiança na própria intuição. Entenderam? Pronto. Por fim, nós temos o chakra da coroa ou coronário, chamado Sahasrara, que fica aqui no topo da cabeça, e o conezinho fica virado para cima, ok? Enquanto que o primeiro chakra que nós falamos fica virado para baixo, este chakra fica virado para cima. Porquê? Porque tem a conexão com o divino, com a espiritualidade, com o extrafísico,
ok? É o que nos faz essa conexão. Aqui nós conseguimos ver, no terceiro chakra, no terceiro olho, nós conseguimos ver extrafisicamente, certo? Mas aqui nós temos a conexão com o todo, ok? O todo, com o que alguns podem chamar de Deus. Eu não gosto do termo, porque eu não sou católica, então para mim não faz sentido, com o todo, ok? Nós temos essa conexão e todos viemos de lá, tá? Pronto. Vai ter aqui as duas cores associadas. Para mim, o roxo, o violeta é o que faz mais sentido, mas há quem vai dizer também que pode ser o branco a pender para o transparente. Para mim, o branco está associado aos outros chakras que estão acima, ok? Pronto. Pode ser uma mescla também, não é? Uma mescla de cor, uma mistura de cores. A função é a espiritualidade, essa conexão com a espiritualidade que eu já vos falei, a conexão com o divino que eu também já vos falei, e ter uma consciência superior. É essa expansão de consciência. A expansão de consciência, por isso é que eu vos digo sempre, espiritualidade não tem a ver com mediunidade. Mediunidade é um fenómeno que o terceiro olho nos proporciona. Ok? Que nós vemos o espírito e o espírito vê-nos, sim, pronto. Mas nós vemos o espírito e conseguimos canalizar, conseguimos incorporar, psicografar, enfim, entendem? Pronto. Pelo menos é assim que eu vejo. Esta conexão, esta expansão de consciência, nós estamos a falar da percepção e da forma como nós vemos o mundo neste sentido mais filosófico. É algo mais filosófico, é algo mais de eu perceber, de eu estudar e eu também perceber que não é só isto que nós vemos aqui, entendem? É eu perceber que o todo, ou Deus, não é essa figura bíblica que criaram, que é um homenzinho de barbas brancas que está lá à espera e que vai castigar se nós não fizermos isto, vai nos mandar para o inferno, entenderam? É além disso, é alguma coisa além, entendem? É alguma coisa, enquanto que no terceiro olho nós conseguimos ver, portanto, agora vamos falar aqui um bocadinho sobre realidades, sobre dimensões, ok? Sobre expansão de consciência, vamos lá falar sobre um bocadinho sobre isso. O terceiro olho faz-nos entender, faz-nos ter essa consciência interna de quem nós somos, essa sabedoria interna. Mas faz-nos também ver aquilo que está aqui, onde nós estamos, mas numa outra dimensão. Entenderam? Se calhar não. Pronto. Os espíritos estão na quarta dimensão. Eles não estão lá, eles estão aqui. Tudo coexiste no mesmo espaço-tempo. Entendem? Pronto. Nós estamos compatíveis para ver ou não, ok? Pronto. Isso é o terceiro olho, o chakra frontal. O chakra coronário é esta capacidade de entender que Deus não está lá, não é uma pessoa, um velhinho de barbas brancas que está lá e que vai dizer o que é para fazer, o que não é para fazer. Não é isso. É a compreensão de que nós não somos separados. Eu não sou eu, tu não és tu, e que todos nós fazemos parte do todo. Tudo o que existe, objetos, animais, as pedras, tudo o que existe, material e imaterial, pertence ao todo e tudo forma o todo. Entendem? É neste nível que nós estamos aqui a falar de expansão de consciência que está conectado com o chakra coronário. É essa capacidade que nós temos de nos entendermos, ou de nós nos ligarmos, ou de nós nos soltarmos e nós nos integrarmos com o todo. E agora vocês perceberem isso, complicado porque nós temos uma mente muito pequenina, não é nestes casos, mas enfim, é isto, ok? Pronto, não vou falar mais, senão vocês despirocam. Conectada aqui, qual seria a glândula? Que nós já falamos, a pineal, que para mim é a glândula mais importante de todas, do sistema todo. Embora a hipófise ou a pituitária seja a que vai regularizar ou regular todo o sistema endócrino, para mim esta conexão, a pineal, é a antena, é aquela que nos mantém com fé, é aquela que nos dá fé. Não sei se me faz aqui entender. Espero que sim, enfim. Como é que eu vou explicar estas coisas? Não é? Pronto. A pineal. E vocês podem ver isso, por exemplo, em vários rituais. Vou-vos dar, a maioria de vocês deve ser católico, não é? Deve ter tido algum contacto com. Vocês vão ver os rituais feitos pelo Papa, pelos bispos, pelos cardeais, sei lá, os nomes, porque eu não sou católica.
vocês vão ver que muitas vezes tem, tanto nas estruturas, nas igrejas, vai ter lá uma pinha. A pinha, sim, a pinha, sabem a pinha que a gente utiliza no Natal? Pronto. A pinha é um símbolo da pineal. Então, sempre que vocês virem uma ritualística onde tem o cajado do Papa, por exemplo, que tem lá, a pinha, vocês vão ver uma estrutura, uma basílica, qualquer coisa que tenha lá a pinha, está a fazer referência à pineal, ok? A pinha é o símbolo da pineal, simbolicamente simboliza a pineal, ok? Porque a pineal tem essa forma, entenderam? Tem essa forma. Então, vocês vão ver que é extremamente espiritual e é extremamente conectado com essa espiritualidade, digamos, maior, com o todo, a pinha ou a pineal, tá? Pronto, era isto que eu vos tinha aqui para falar. Hoje já ficou longo porque eu tinha planeado fazer um vídeo de 20 minutos, já vai em 40 minutos, mas enfim, é o que temos para hoje. É o que eu vos tinha aqui para falar. Eu já vos falei, não vos falei ainda dos bloqueios neste chakra. Então, o chakra coronário bloqueado ou em desequilíbrio traz a falta de propósito. O que é que eu venho aqui fazer? Não é? Estão a ver essas perguntas? Quem é que eu sou? Estão a ver essas perguntas? Pronto. A sensação de vazio, a descrença espiritual, o ceticismo, obviamente, e o isolamento. Ok? O isolamento neste sentido de separação. O ego vem daqui, o ego que eu digo é este individualismo, que é diferente de individuação. Outro vídeo. O isolamento ou este egoísmo este individualismo que nós estamos a ver aqui agora, atualmente no mundo, tem a ver com esta falta de crença, ou uma crença muito distorcida que nós estamos a ver aqui, ok? O que acontece é que, foi o que eu vos expliquei, nós não somos separados. O que eu faço não vai atingir só a ti, vai voltar para mim como um bumerangue. Aqui podemos entrar na lei do karma, não é? Também um termo trazido lá do Oriente, ok? Que não é castigo, entendem? É simplesmente ação-reação, entenderam? Então, quando há esta falta de crença, há esta ceticidade ou esta coisa muito cética de que eu quero ver para querer, e eu preciso de uma provas que isto existe, a pessoa não consegue acreditar sem ver, o que vai acontecer é que há esta ideia de que se lixem os outros e eu vou fazer o que eu quero, entendem? Eu vou fazer o que eu quero, e se prejudicar os outros, se lixe. Eu quero ganhar o meu tostão, eu quero ganhar o meu dinheirinho, eu quero ter a casa e quero lá saber, eu quero estar naquele emprego, quero lá saber que tem alguém e que eu vá prejudicar essa vida dessa pessoa, eu quero lá saber se, né? Agora com os incêndios aqui na Europa e também muitos, né, na África, vou ver os comentários, não é? Pelo menos lá no TikTok eu vou ver os comentários, certo? Eu vejo muita gente a dizer, eu quero que se lixe a África, porque eu quero saber de Espanha, que é o meu país. Eu vejo aqui também em Portugal muitos portugueses a falarem assim, né? Isto é triste, entenderam? Isto é muito triste, porque vai ser o mesmo tipo de pensamento com aquilo que está a acontecer em outras zonas do planeta, que eu não posso dizer os nomes, porque senão, enfim, entendem? E que dizem, é lá, não é lá, não é só lá. Entenderam o que eu quero dizer? Pronto. É este tipo de isolamento que nós estamos aqui a conversar. As pessoas que acham, que consideram que eu quero saber de mim, eu quero saber dos meus, e que se lixe o resto. Entendem? Pronto. Agora sim, eu vou dar por finalizado aqui este nosso vídeo, já ficou longo demais, enfim. Vamos tentar depois encurtar, não sei como, mas vou encurtar ou não, enfim. Mas é isto que eu tinha aqui para vos trazer, bem rápido, digo eu, uma aulinha, certo? Vocês, se quiserem e se tiverem interesse em saber mais sobre este assunto, eu tenho um mini curso específico sobre este assunto, sobre fluxos energéticos, porque afinal de contas é através dos chakras que a energia vai passar, como nós falamos, vai se conectar com os outros dois sistemas que vocês já devem ter ouvido falar, o límbico, o simpático e o parasimpático, certo? Que também são conhecidos como Ida e Pingala ou Pingala, certo? Energia feminina e masculina, ok? Que um não pode existir sem o outro, e isso já conversa talvez para outro vídeo, mas pronto.
Mas se vocês tiverem mais interesse em saber sobre este assunto, eu tenho esse mini curso, está aqui em baixo também na descrição, como sempre, eu deixo, e vocês vão ficar a saber sobre os corpos subtis, sobre os chakras, sobre o fluxo energético, como ele acontece, sobre a Kundalini, coisas do género, certo? Enfim, é isto. Vejo-vos no próximo vídeo. Beijinhos.